Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos abordar um tema bem interessante, que é como organizo minha carteira previdenciária. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como tratar também de notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente irei abordar aqui conteúdo de educação financeira. E aí, primeira parte é de como, então, é organizada a minha carteira. E aqui vocês podem perceber que, majoritariamente, ela está exposta a Banco Bradesco, com quase 60% do patrimônio, Banco do Brasil, com quase 33% do patrimônio, aí vem Bitcoin, Ethereum, uma parte 1,2% em Wiscore, que é uma empresa que entrou recentemente na minha carteira, e Magalu. E, Joab, como funciona essa organização? Aparentemente você não deve entender porque você está acostumado com uma diversificação certinha. Então você está acostumado aqui com uma diversificação de 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% de caixa, 25% no estrangeiro, em investimentos internacionais. Basicamente eu não sigo esse método, eu sigo um método de oportunidade de grandes empresas. E 90% da minha carteira ela é concentrada em ativos para o resto da minha vida. Quais são esses ativos? Banco Bradesco, Banco do Brasil e o Score. E 10% são concentrados aqui numa gestão de risco, onde eu busco aqui ações de oportunidade, que estejam extremamente baratas e são ações ali de setores cíclicos. Além disso, e também eu busco criptomoedas. Então, esses 10% é dividido em 5% para ações de oportunidades e 5% para criptomoedas. Então, onde estão essas 5% de ações de oportunidade? É a Magazine Luiza. Porém, a gente observa aqui que está exposto a menos de 1% de Magazine Luiza. E a outras criptomoedas é Bitcoin e Ethereum. Se a gente somar tudo isso aqui, a gente vê que contempla 5% em criptomoeda, porém ainda falta os outros 5% em Magazine Luiza. E por que eu não aportei Magazine Luiza para chegar aos 5%? Porque ela teve um leve apreciamento, onde meu preço médio é de R$ 2,90. Então não faz sentido eu aumentar minha posição neste momento, porque eu possuo uma regra em que eu só aumento minhas posições quando essas ações de oportunidade têm uma margem de segurança mínima de 50%. E ações que eu pretendo ficar para o resto da minha vida devem apresentar margem de segurança mínima de 30%. Então, basicamente, é assim que funciona a minha carteira. E não fico dividindo ali certinho as posições acionárias. Simplesmente vou pela oportunidade. Assim como o Warren Buffett faz, assim como o Luiz Bassi Filho faz. E a gente já viu que esse método já foi provado na linha do tempo e teve bastante sucesso. Então, como uma empresa entra na minha carteira? O primeiro ponto que eu levo em consideração é encontrar uma ação que esteja extremamente barata de uma excelente empresa. Então não adianta uma empresa como a Magazine Luiza despencar e eu colocar 60% do meu patrimônio nela. Por quê? Porque ele não é um excelente ativo. É uma empresa que está exposta a um setor cíclico e, além disso, com essa ciclicidade, você vai ver ali uma concorrência absurda, onde ela é uma das líderes do mercado, porém ela não é a líder do mercado. E isso é um ponto muito importante e faz toda a diferença. Então, evitem setores que são cíclicos e sempre invistam em empresas que tenham vantagem competitiva. Então, nesse ponto, eu sempre busco, na minha carteira previdenciária, uma ação que esteja extremamente barata e que seja uma excelente empresa. E aí, a partir que eu encontro ela, eu vou montar uma posição acionária até que ela deixe de ser atrativa. Ou seja, os preços despencaram, vou montar a posição acionária até que os preços voltem a apreciar, aí ela deixou de ser atrativa. Vamos supor que nessa linha aqui é a linha de atratividade. Então, vou mudar aqui de cor. Então, nesse ponto aqui é a linha de atratividade. E aí, a ação fica despencando, aí começa a comprar, sobe, despenca, e aí sobe e dispara. Então, chegou nesse ponto aqui, que é o meu preço teto, aí eu paro de comprar porque ela deixou de ser atrativa em relação a preço. Ou seja, ficou cara. E aí, o que eu faço? Busco outra empresa que atendam a esses critérios. E, basicamente, o Banco Bradesco, que é a maior posição da minha carteira, em torno de 60% aqui da posição acionária, dentro da minha carteira. Por que ela foi escolhida? Porque se a gente observar o patrimônio da empresa, o balanço patrimonial, nos últimos 10 anos, ele cresce ano após ano. Então a gente observa que o balanço patrimonial da empresa está intacto e vem crescendo ano após ano. Os lucros da empresa também estão crescendo ano após ano. Se a gente observar em 2012, o lucro da empresa era pouco mais de 10 bi. E em 2022, a gente vê o lucro da empresa acima de 20 bilhões. Então, de fato, se a gente traçar aqui uma linha, vai ter uma linha crescente nos últimos 10 anos. É claro que isso vai oscilar. Se a gente observar, oscilou para baixo aqui de 2015 a 2018, depois
subiu e bateu recorde de lucro em 2019, despencou em 2020 e voltou a subir. Então, observem que resultados podem despencar 20, 10, 20% tranquilamente. E isso aqui é normal dentro de uma empresa, que é previsível. Então, você tem que observar se nessa oscilação ela está oscilando para cima. Porque tanto as cotações ou os lucros da empresa, elas devem subir caindo. Então, vai ter momentos que vai cair, depois vai subir, vai cair, vai subir. E, consequentemente, está sendo criada aqui uma linha reta de crescimento nos lucros. Então a empresa cresce seu balanço patrimonial e cresce também seus lucros. Aí outro ponto que a gente vai observar é por causa dessa diminuição dos lucros, as cotações despencaram. E aí é que surge a oportunidade, porque a gente viu que se trata de uma excelente empresa, sendo o segundo maior banco da América Latina, só perde para o Itaú. Então é uma das líderes do mercado, do setor. Os seus lucros estão na casa dos 20 bi. Então a gente vê que caiu em relação a 2022 ou em relação a 2022 versus 2019, porém é um lucro ainda acima de 20 bilhões de reais. E as cotações despencaram de forma irracional. E o que é que acontece? Se tornou uma oportunidade, porque há uma margem muito grande entre cotações versus lucros. E as cotações atuais, acima de R$13, está precificando ano como se o banco estivesse lucrando entre 5 bilhões de reais ao ano. E de fato o banco está lucrando acima de 20 bi. Então realmente há uma discrepância e isso indica que neste momento o papel é uma grande oportunidade. Isso foi visto lá atrás, por exemplo, em 2015. Então é nesses momentos e cenários em que as cotações despencam de grandes empresas, líderes no setor, e você observa que os balanços da empresa estão ok, isso pode se tornar uma grande oportunidade. E aí você vai montar a posição até que uma hora esses papéis tendem a apreciar, porque no longo prazo os papéis tendem a precificar os resultados. Então se você observar aqui, sempre as cotações vão tender no médio a longo prazo a precificar os resultados da empresa. Então esse é o primeiro ponto, porque o Bradescão entrou na minha carteira. E aí, para observar se de fato isso está acontecendo, a gente observa o que o mercado precificou ao longo do tempo, os seus lucros. E a gente vê que o mercado já precificou 13 vezes o seu lucro, 12 vezes o seu lucro, 11 vezes o seu lucro. E agora, neste momento, está precificando aqui 7,4 vezes o seu lucro. Sendo que se pegarmos aqui, somarmos e tirarmos a média que o mercado esteve disposto a pagar pelos lucros do Bradesco é de 10,4 vezes. Então, neste momento, é de 7,4 vezes e a média de 10,4 significa que há uma margem aqui interessante mostrando que o papel tende a estar barato e apreciar no médio a longo prazo. E aí outro indicador que a gente vai ver de valuation é o preço sobre seu valor patrimonial, que a gente observa a mesma coisa. Lá atrás o banco já foi negociado a 2,5 vezes o seu valor patrimonial, a 2 vezes o seu valor patrimonial, a 1,87 vezes o seu valor patrimonial, a 1,58 vezes o seu valor patrimonial. Se tirarmos a média vai dar 1,65 vezes o seu valor patrimonial. E neste momento o banco está sendo negociado a 0,88 vezes o seu valor patrimonial. Então observe que se o banco está sendo negociado a R$1.000, você está pagando 880 reais por esse papel. Então é um baita de um desconto. Imagine você ter R$1 e aí você está pagando 88 centavos por esse papel, sendo que ele vale R$1. Então é isso que está acontecendo hoje com o Banco Bradesco. Então, de fato, existe essa discrepância entre cotações e resultados da empresa, porque os resultados não caíram de forma drástica ao ponto de compensar essas quedas nas cotações. E outro indicador que eu levo em consideração é o dividendo pago, e não simplesmente pelo dividendo, porque uma empresa que tem dividendos nos últimos 10 anos distribuído para os seus acionistas, o que é que a gente percebe é que a empresa ela é lucrativa, ou seja, nos últimos 10 anos ela não apresentou nenhum prejuízo. Então o indicador dividendo yield ou dividendo pago nos últimos 10 anos não é simplesmente olhar o dividendo que irá cair no seu bolso, mas você ter a noção de a empresa estar barata ou está cara, se a empresa possui margem alargada, uma margem líquida alargada, ao ponto de ter dinheiro para distribuir para os seus sócios e também investir. Então é muito importante esse indicador e não abro mão dele, porque eu invisto tanto em empresas que sejam de crescimento, como small caps e micro caps, desde que elas paguem bons dividendos, porque os dividendos mostram uma saúde contábil da empresa bem interessante. E aí, levo em consideração outros pontos. Qual é a vantagem competitiva da empresa? Qual o projeto de crescimento da empresa? Dá preferência sempre a empresas líderes do setor. Então não adianta uma empresa estar muito barata e ela não seja líder do setor, é muito difícil de ela conseguir se reerguer justamente por ela não ser uma líder ali no setor, e as líderes irão, com certeza,
ganhar o seu market share, ou seja, a sua fatia de mercado. Então é muito complicado uma empresa que não é líder do setor despencar e voltar a ser o que era antes. Então é muito complicado. Então empresas líderes do setor são empresas que têm já vantagem competitiva em cima das suas concorrentes. Além disso, se reinventam a cada ano, o modelo de negócio é intacto, porém vai evoluindo tecnologicamente, e aí elas conseguem sempre continuar líderes do segmento. Um exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa que ela é líder no setor de tecnologia há muito tempo. E é uma excelente empresa. Imagine um cenário onde o lucro cai 20% da empresa e aí as cotações desabem, igual aconteceu com o Bradesco, e aí se torna uma excelente oportunidade de entrada, porque você sabe que essa empresa ela tende a crescer no médio a longo prazo e continuar sendo uma líder do setor. E é basicamente isso que aconteceu com o Bradesco, e é isso que eu fico observando nas empresas. E aí, outro ponto que eu levo em consideração, quem são os gestores da empresa e também a alavancagem máxima da empresa não pode ultrapassar 3 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA, ou seja, seu fluxo de caixa. Então, no máximo, essa dívida tem que ser de 3 vezes o caixa da empresa. Então, isso na prática representa que em até 3 anos a empresa consegue honrar toda a sua dívida. Então, de fato, são esses os principais indicadores que eu levo em consideração. E aí, onde eu acompanho tudo isso, eu acompanho no Investidor 10. Então, no Investidor 10, eu cadastro todas as negociações, porque aqui eu consigo avaliar tanto o dividend yield uncorked, que é o dividend yield em relação ao meu preço de aquisição, que é o preço médio, o dividend yield atual da empresa, aqui a valorização, não dou muito consideração a isso, a rentabilidade, olho apenas a quantidade de ações e a quantidade de dividendo que eu estou recebendo. E aí também não olho para a posição aqui da carteira, simplesmente vou investindo enquanto ela estiver interessante. Aí aqui nos gráficos a gente vai observar que é bem interessante, onde você acompanha o ganho de capital, então você acompanha a evolução do seu patrimônio ao longo do tempo, e aí você vai ver que essa parte do verdezinho mais claro é um ganho de capital, e essa parte do mais escuro é o valor aplicado. E aí você consegue também comparar a rentabilidade com os principais indicadores, o IBOV, o IDIV, são os principais indicadores aí que eu utilizo, que é o mercado, o IBOV, e o IDIV são ações que pagam bons dividendos. E aqui você consegue observar as suas posições acionárias. E como eu sei que elas estão baratas ou não, Joab, basicamente eu utilizo minha planilha, que eu vou deixar disponível para vocês aqui no site. Basta clicar no link aí do canal, na descrição do canal, e clicar aqui em imagem de segurança, e depois vir aqui baixar a planilha clicando nessa telinha de computador. E aí vocês terão acesso a essa planilha que tem aqui o cálculo da margem de segurança calculada. E se vocês observarem, o Banco Bradesco está com 34% de margem de segurança, Banco do Brasil com 30% de margem de segurança, e a Wisco, que é a minha terceira empresa para o resto da minha vida, está com 34% de margem de segurança. Então todas elas contemplam minha regra, que é no mínimo ter 30% de margem de segurança. Então neste momento eu fico aportando na empresa que tiver maior margem de segurança, que neste momento é Wisco ou Banco Bradesco. E aí fico montando posição nelas. Quando eu deixarei de montar posição nessas empresas, Joabs? Quando elas deixarem de ser atrativas em relação a preço. Imagina um cenário em que o Bradesco fique cotado a R$ 14,50, o Banco do Brasil a R$ 48, e aí você já observa que a margem de segurança não é mais 30%, que é o que eu estou disposto a aceitar no mínimo. Então é 27% para o Bradesco e 20% para o Banco do Brasil. A Wisco, vamos supor que ela suba aqui também, vá para R$ 6,85, aí vocês irão perceber que a margem de segurança é de 14%. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Todas as minhas 3 empresas que eu pretendo ficar para o resto da minha vida não estão mais com margem de segurança atrativa. E aí, eu parto, então, para a próxima empresa que apresenta essa margem de segurança, que nesse caso seria a Neo Energia. E aí, 42% de margem de segurança, vou avaliar todos aqueles checklist, aqueles fundamentos da empresa, e se caso estiver tudo ok, aí ela estando barata, o que é que eu faço? Eu começo a montar a posição nela até ela deixar de ser atrativa. Ou seja, quando esse preço aqui ele subir ao ponto de eu não ter mais uma margem de segurança mínima de 30%. Então, basicamente, é assim que eu organizo minha carteira, pessoal, e é dessa forma que eu vou montando minha carteira previdenciária. Lembrando, pessoal, minha carteira irá receber uma diversificação sempre no médio a longo prazo, por consequência da construção do meu patrimônio, e não uma necessidade imediata de eu ter que diversificar porque eu estou correndo risco. Essas empresas estão há mais de 50 anos no mercado e nenhuma delas irão falir porque elas são líderes do setor e eu tenho essa plena certeza. E se caso uma delas venha falir, é sinal que muita coisa no país deu merda e muitas empresas muito mais abaixo delas já faliram. Então, isso seria de menos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.